Já imaginou ser assaltado por um drone? Ou ser processado por um robô advogado? Parece coisa de filme, não é mesmo? Mas pode ser o nosso futuro, e ele pode estar mais próximo do que imagina. Com o avanço da tecnologia, novas formas de crime estão surgindo, algumas tão sofisticadas que nem as leis de hoje conseguem definir se são realmente crimes. IA, engenharia genética, impressão 3D e drones podem ser usados para fazer coisas incríveis, mas também perigosas. E se eu te disser que uma IA já enganou bancos e roubou milhões sem que ninguém percebesse, vou te contar essa história agora. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Em março de 2020, uma empresa nos Emirados Árabes Unidos recebeu uma ligação urgente de um suposto executivo de uma empresa parceira. A voz do outro lado da linha era familiar e convincente. Ele pedia a transferência imediata de 35 milhões para uma conta bancária específica, alegando que era parte de uma aquisição corporativa. O diretor da empresa, sem suspeitar de nada, autorizou a transação. O problema? Aquela ligação era completamente falsa. A voz convincente, que fez o pedido, não pertencia ao executivo real. Na verdade, era uma inteligência artificial treinada para imitar perfeitamente o tom, os maneirismos e até mesmo a entonação emocional do verdadeiro executivo. Essa IA utilizou tecnologia de deepfake de voz, combinada com dados roubados de e-mails e redes sociais, para criar uma narrativa crível. O golpe foi tão bem feito que o banco autorizou a transferência sem suspeitar de nada. Os criminosos por trás desse esquema não precisaram invadir um cofre, hackear um sistema complexo ou usar armas. Apenas um software treinado para enganar humanos e instituições financeiras. E esse não foi um caso isolado. A cada ano, fraudes envolvendo inteligência artificial e deepfakes estão se tornando mais sofisticadas, mostrando que os crimes do futuro já estão acontecendo agora. A inteligência artificial está revolucionando o mundo, mas como toda tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, criminosos já estão explorando IA para hackear sistemas, falsificar identidades e até cometer fraudes financeiras perfeitas. E o pior, isso é só o começo. A era do crime digital está evoluindo. Se antes hackers eram indivíduos altamente qualificados que passavam horas tentando invadir sistemas manualmente, agora a inteligência artificial faz todo o trabalho sujo. O crime cibernético do futuro não será feito por humanos, mas por máquinas treinadas para atacar de forma rápida e praticamente indetectável. O phishing, uma técnica de fraude onde criminosos tentam enganar vítimas para que forneçam informações pessoais, como senhas e dados bancários, está ficando cada vez mais sofisticado. Antes, esses ataques eram fáceis de identificar por conta de erros de ortografia ou mensagens genéricas. Mas agora, com o IA, isso mudou. IA pode analisar o estilo de escrita de uma pessoa e imitá-lo perfeitamente, sendo possível a criação de e-mails personalizados para cada vítima, tornando-os muito mais convincentes. A IA pode usar informações coletadas da internet para criar golpes sob medida, mencionando nomes reais, endereços e até dados financeiros das vítimas. Com o IA criando golpes impossíveis de diferenciar de comunicações reais, até mesmo especialistas em segurança estão sendo enganados. Chatbots podem ser programados para conversar com vítimas e convencê-las a entregar informações confidenciais, fingindo ser suporte técnico ou até mesmo amigos da vítima. Além da utilização da IA em golpes de fraude, as IAs podem ser utilizadas para a criação de vírus extremamente avançados que aprendem e se adaptam para evitar detecção por antivírus. Em ataques de ransomware, em que criminosos bloqueiam computadores e cobram um resgate para liberar os dados. IAs podem analisar os arquivos da vítima antes de atacá-los, garantindo que apenas os dados mais valiosos sejam bloqueados. Além disso, podem negociar automaticamente com as vítimas, ajustando o valor do resgate com base no perfil financeiro da empresa
ou pessoa atacada. Em 2023, um ransomware chamado Black Cat utilizou IA para aprimorar sua eficácia. O vírus analisava redes corporativas antes de atacar, identificando os dados mais sensíveis e bloqueando apenas aqueles que tinham maior valor. Com isso, aumentava a pressão sobre a vítima para pagar o resgate. No futuro, poderemos ver ransomwares completamente autônomos, capazes de se espalhar pela internet sem intervenção humana e atacando alvos estratégicos sozinhos. Com o avanço da computação quântica e supercomputadores, os crimes digitais podem atingir um nível catastrófico. Governos e grandes empresas podem se tornar alvos de ataques em larga escala, praticamente impossíveis de parar, operados por supercomputadores. Supercomputadores podem quebrar senhas e criptografias de alto nível em minutos. Sistemas bancários e bases de dados governamentais podem ser invadidos sem que ninguém perceba. Hospitais, usinas nucleares e sistemas de transporte podem ser invadidos e desligados remotamente. Hackers podem usar IA para causar apagões em cidades inteiras ou interromper redes de telecomunicação. Algoritmos podem simular transações em bolsas de valores, causando pânico e manipulando preços de ações e desestabilizando economias inteiras em segundos. Jazz, deepfakes e vírus. Você já deve estar acostumado a ouvir sobre esses assuntos, pois já são ameaças existentes atualmente, mas e quanto à biotecnologia? A biotecnologia está avançando rapidamente, permitindo clonagem, edição genética e a criação de organismos artificiais. Isso traz benefícios incríveis, como curas para doenças e melhorias na qualidade de vida. Mas, como toda tecnologia, também pode ser usada para o crime. No futuro, criminosos poderão manipular DNA para criar identidades falsas, fabricar vírus mortais e até desenvolver super-humanos, resistentes a venenos e doenças. A clonagem humana ainda não é legalizada, mas a tecnologia já existe. Cientistas conseguiram clonar animais, como a ovelha Dolly, e agora estão explorando formas de clonar tecidos humanos para transplantes. Mas, e se essa tecnologia cair nas mãos erradas? Conforme a IA evolui e se torna cada vez mais acessível, a criação de laboratórios clandestinos se torna cada vez mais possível. Criminosos podem coletar amostras de DNA de qualquer pessoa se tiverem acesso ao lixo delas e poderão cloná-las nos laboratórios. Não é necessário uma clonagem completa de um indivíduo para causar impacto sobre sua vida. Clonar apenas dados biométricos como impressão digital ou íris já daria aos criminosos acesso a dados críticos da vítima que utilizam esses fatores de autenticação. Criminosos poderão também implantar intencionalmente amostras genéticas ou impressões digitais em cenas de crime para evitarem rastreamento e não serem identificados por exames forenses. Clonar um indivíduo totalmente seria ainda mais catastrófico, já que esses clones poderão ser usados para cometer crimes e incriminar as vítimas clonadas. Se um clone cometer um crime, como provar que a pessoa original não foi a responsável? Como a justiça poderia lidar com isso? Você já imaginou um futuro onde o roubo de seu material genético seria uma preocupação? Além da clonagem, a engenharia genética permitirá a criação de vírus e bactérias sob medida para infectar alvos específicos, o que poderá trazer epidemias locais causadas por guerras biológicas e ataques terroristas. Governos de países com uma dada etnia poderá desenvolver armas biológicas que funcionem apenas com pessoas de outras etnias ou com uma etnia específica. A biotecnologia nas mãos de criminosos poderá também ser crítica se utilizada no mercado negro de órgãos e no tráfico humano. Hoje, já existe um mercado negro de órgãos humanos, onde pessoas compram ilegalmente rins, fígados e até olhos. Mas com clonagem e impressão 3D de órgãos e tecidos, esse mercado pode se tornar ainda mais sombrio. Órgãos poderão ser encomendados por pessoas ricas, sejam órgãos criados por impressão 3D ou por clonagem. Isso abrirá portas para o surgimento
de clonagem em larga escala e criação de clones em cativeiro. Esses clones poderão possuir qualidades genéticas específicas e ter suas aparências e atributos físicos manipulados de acordo com o objetivo da encomenda. Esses clones poderão ser utilizados para os mais diversos fins, seja para recrutamento de facções criminosas e exércitos, obtenção de órgãos, produção e até mesmo trabalho escravo. A biotecnologia pode transformar o próprio corpo humano em uma arma criminosa. Com avanços em edição genética, clonagem e impressão de órgãos, o crime pode se tornar algo impossível de rastrear e punir com as leis atuais. A pergunta que fica é: estamos preparados para lidar com um mundo onde criminosos podem modificar seu próprio DNA, clonar outras pessoas e até fabricar vírus sob medida? Até agora, falamos sobre crimes digitais e biotecnológicos. Mas e quando o crime deixar de ser apenas virtual e se tornar físico? Com a evolução da robótica, drones autônomos e impressão 3D, criminosos poderão cometer assaltos, invasões e até assassinatos, sem nem precisarem estar presentes. O crime do futuro pode ser cometido por máquinas. Os drones, antes usados para filmagens e entregas, já estão sendo utilizados para fins criminosos. E no futuro, eles poderão cometer crimes sozinhos. Atualmente, drones já são usados para transportar drogas sobre muros de prisões e fronteiras. Pequenos drones podem gravar conversas e filmar lugares estratégicos sem ninguém notar. Em 2018, um drone com explosivos tentou assassinar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. No futuro, drones criminosos podem ser programados para rastrear uma vítima e atacá-la com armas de choque ou gás, roubar celulares e carteiras voando por multidões ou invadir casas automaticamente, desbloqueando fechaduras. Em 2023, a polícia da Califórnia prendeu criminosos que usavam drones para mapear casas de luxo antes de cometerem assaltos. Agora, imagine drones autônomos realizando esses crimes sozinhos, sem precisar de um operador humano. Uma inteligência artificial descontrolada poderia facilmente tomar o controle de drones para efetuar ações no mundo físico. Placas de automação eletrônica são totalmente acessíveis em lojas de eletrônica, tornando possível que qualquer pessoa desenvolva projetos de robótica em casa. Com o auxílio de inteligências artificiais de modelo de linguagem para a criação de projetos e impressoras 3D para a montagem de estruturas, é possível construir drones e robôs complexos em uma garagem. Impressoras 3D são capazes de criar armas impressas em plástico, que não são detectados por detectores de metal, além de chaves mestras e cartões falsos, que conseguem abrir fechaduras de cofres e carros. Em 2019, a polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que havia impresso uma pistola funcional em casa. Ele não precisou de licença, nem de um fornecedor ilegal. Bastou um arquivo digital e uma impressora 3D. Uma mente criminosa combinada com robótica, IA e impressão 3D poderá desenvolver máquinas especializadas em furtos e invasão, sendo capazes de abrir qualquer fechadura, invadir e furtar residências e bancos sem ser detectados por alarmes e outros tipos de dispositivos de segurança. A situação torna-se ainda mais crítica quando incluímos robôs humanoides na equação. A revolução da robótica está tornando os robôs cada vez mais autônomos e parecidos com humanos. Isso significa que, no futuro, eles poderão ser usados para cometer crimes físicos, como assaltos, invasões e até assassinatos. Atualmente, estamos presenciando o surgimento de robôs humanoides avançados, como o Optimus, desenvolvido pela Tesla, capaz de carregar objetos e realizar tarefas básicas. O Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics, que é um dos robôs mais avançados do mundo, que pode correr, pular e se equilibrar em terrenos difíceis. A Mecha, da Engineered Arts, como expressões faciais altamente realistas, capaz de interagir de forma quase humana, e a promessa de outras empresas como a Apple de desenvolver seus próprios robôs humanoides. Futuramente, esses robôs poderão ter seus sistemas modificados e utilizados para cometer crimes sem deixar rastros forenses.
Além disso, poderão ser armados com ferramentas de hacking e serem capazes de invadirem sistemas e roubarem dados, ou até mesmo hackear outros robôs, como foi mostrado em 2024 em um experimento na China, onde um robô trabalhador foi programado para incitar outros robôs a abandonarem seus postos, causando um motim. Além disso, atualmente, drones e robôs já estão sendo aplicados militarmente e a utilização dos robôs humanoides para fins militares é inevitável no futuro. Robôs poderão ter seus esqueletos fortificados com Kevlar e metais rígidos e flexíveis, e seus sistemas de locomoção melhorados com sistemas hidráulicos e pneumáticos poderosos, o que tornará esses robôs extremamente fortes, ágeis e letais. Ao serem utilizados em batalhas, será inevitável que caiam nas mãos de grupos terroristas e comecem a ser utilizados em atentados. Se esses robôs possuírem inteligências artificiais poderosas, eles poderão aprender e se adaptar ao ambiente e a diferentes contextos, sendo capazes de se modificar e se aperfeiçoar, e até mesmo de se replicar. Robôs imbuídos de uma IA descontrolada poderiam se autorreplicar indefinidamente como forma de autopreservação e adotar comportamentos hostis, representando uma ameaça deveras significativa. Os crimes do futuro podem parecer assustadores, mas a tecnologia que os possibilita também pode ser usada para combatê-los. Governos, cientistas e empresas já estão desenvolvendo inteligências artificiais, sistemas de segurança e novas leis para impedir que a criminalidade evolua junto com a tecnologia. Empresas como Microsoft e Adobe já estão desenvolvendo algoritmos que identificam vídeos e áudios falsos antes que sejam usados em golpes. Sistemas que analisam padrões criminais para prever quando e onde crimes podem acontecer, permitindo uma resposta mais rápida da polícia. A polícia de Londres já usa um sistema de IA para monitorar câmeras de segurança e prever onde crimes podem ocorrer com base em padrões de comportamento suspeitos. Mas isso também levanta um dilema. Se a IA começar a prever crimes antes que eles aconteçam, até que ponto isso pode ser considerado justiça ou vigilância excessiva? Rastreabilidade genética e regulamentação da edição genética podem ser medidas efetivas na proteção contra crimes de biotecnologia. Desenvolver um banco de dados global para identificar alterações genéticas criminosas e criar leis que impeçam que criminosos usem CRISPR e outras tecnologias para modificar seu próprio DNA poderão ser ações de grande valia. Nos Estados Unidos, já existem projetos para registrar digitalmente o DNA de pessoas, evitando fraudes genéticas e clonagem ilegal. Mas quem deve ter acesso a esses dados? Isso não pode abrir portas para governos controlarem geneticamente seus cidadãos? Controles rígidos na venda de materiais para impressão 3D e placas de circuito de robótica poderiam impedir que máquinas perigosas pudessem ser construídas por criminosos. Mas até onde essas medidas podem impactar o mercado e a educação? Já que a robótica é amplamente aplicada em atividades escolares e é um setor que foi avaliado em aproximadamente 42 bilhões de dólares em 2023 e projeta-se que atinja cerca de 54,35 bilhões de dólares em 2024. Estamos preparados para confiar totalmente na tecnologia para combater o crime? Seja como for, uma coisa é certa: o crime do futuro será diferente de tudo o que já vimos. A linha entre ficção científica e realidade está desaparecendo. Crimes que antes só existiam em filmes de cyberpunk agora estão sendo estudados por policiais e especialistas. O futuro será um caos tecnológico ou um mundo mais seguro? Se você curtiu esse vídeo e quer continuar explorando essas questões, já deixa o like e se inscreve no canal. Esse é o primeiro vídeo deste canal, mas muitos ainda estão por vir. Se quiser sempre ficar por dentro das novidades tecnológicas, clica no sininho e não perca os próximos vídeos.